sabemos que é bastante importante ter uma boa organização, um bom planejamento financeiro. E uma ferramenta que pode auxiliar nesse processo é uma planilha para monitorar a renda mensal, permitindo algumas diferentes entradas de fontes de renda, como por exemplo o salário, uma renda extra e mais outras opções de entradas de renda a cada mês, seja por outras rendas extras ou enfim. E aqui vamos construir uma planilha para monitorar essas informações. Essa planilha então recebe valores, realiza a soma para cada mês, também contabiliza quantos meses já apresentam valores maiores do que zero, é calculada uma média mensal, total no período analisado e principalmente os gráficos, que também são recursos bem interessantes para essa análise de dados, que vão auxiliar na questão da organização, do planejamento financeiro. Então vamos para a prática, aprender como construir essa planilha. E o mais interessante é que você não precisa a todo momento ficar atualizando a planilha. Depois que a base dela estiver construída, basta no final do mês reunir as informações de salário, renda extra, enfim, as entradas e fontes de renda e atualizar a planilha. Muito bem. Então, aqui temos o início de tabela para construirmos o nosso exemplo prático. Em breve eu vou trazer essas informações desta página para esta, porém antes vamos apenas estilizar o fundo da planilha. Para isso, selecionando uma célula vazia, vamos apertar o atalho Ctrl A para selecionar tudo. E agora, vamos aqui nessa opção de cor de preenchimento e vou selecionar, por exemplo, esta cor. E, além disso, neste menu Ver, na opção Mostrar, vou retirar essa marcação nessa opção de linhas de grade. Muito bem, já temos o fundo da planilha estilizado e agora sim eu vou trazer os dados. Então, primeiro eu vou selecionar essas informações, vou apertar Ctrl C para copiar, vou vir para cá e Ctrl V para colar. Agora, claro, vou apagar essas fórmulas, essas somas que em breve vamos construir na prática. Os gráficos também construiremos na prática. Vou manter apenas essas informações que são, inclusive, dados fictícios e didáticos apenas para estudo. Muito bem. Então, tendo os valores para cada mês, o primeiro passo é criar a soma para cada respectivo mês. Então, por exemplo, mês de janeiro, vamos digitar igual a soma, esta função que vai somar uma série de números e ou células, seleciona a função e aqui basicamente vamos selecionar o intervalo que desejamos somar. Nesse caso, são as rendas, as entradas mensais de salário, renda extra ou outras fontes de renda do mês de janeiro. Então, soma o intervalo específico, fecho parênteses, aperto Enter. Então, a soma de janeiro está realizada. Se eu selecionar aqui, por exemplo, essas informações, somá-las, vamos ter este resultado. Agora faremos o mesmo para os demais meses. Vou até acelerar um pouquinho o vídeo nessa parte, mas basicamente, igual a soma, seleciona a função e seleciona o intervalo que deseja somar. Fecha parênteses e aperta Enter. Muito bem. Então já temos as somas para cada respectivo mês, de acordo com essa tabela dos valores. Agora vamos contabilizar quantos meses já possuem alguma entrada de informação de valores. Então, aqui nos meses queremos contar apenas quando houver valores significativos, ou seja, maiores do que zero, nestas células. Então aqui vamos digitar igual cont.c, que vai fazer a contagem condicional em um intervalo. Então, seleciona a função, o nosso intervalo vão ser esses totais, essas somas para cada mês, ou seja, vamos analisar cada uma dessas células do intervalo, ponto e vírgula, e o critério que queremos que seja respeitado ou verdadeiro para retornar e aumentar a contagem do cont.c é, então vou abrir e fechar aspas, e nesse espaço entre aspas, digitar maior do que zero. Então, nessa sintaxe, símbolo de maior que
e 0. Então, quando uma dessas células tiver o valor maior do que 0, vai ser contabilizado o mês. Então, por exemplo, aqui, 6 meses contabilizados. Porém, se eu apagar aqui essas informações e não tiver nada registrado, por exemplo, no mês de junho, aqui retornou 0 e o mês não foi contabilizado. Depois, quando fosse registrado os valores, aí sim seria contabilizado o mês de junho, por exemplo. Outra informação importante é que os valores, seja aqui nessas células das fontes de renda, da renda mensal, aqui nas somas e também em breve aqui nas médias, na média mensal e no total do período, é importante que esses dados estejam no formato de moeda. Caso não estejam, então formatado com o símbolo do real, valor, né, de moeda mesmo, é possível selecionar essas células, por exemplo, aqui, e utilizar esse atalho de formatar como moeda. Então, por exemplo, se estivesse em formato de número, eu iria selecionar e clicar nesse atalho de formatar como moeda. Aí sim já estaria adequado. Já vamos, inclusive, deixar essa célula da média mensal e o total do período formatado como moeda. Muito bem. A média mensal, então, ela vai ser basicamente a soma dos valores totais de cada mês, dividido pelo total de meses que foi retornado nesta célula que utilizamos a função conte.c. Então, basicamente, vamos fazer igual soma, selecionar esses valores, fechar parênteses, e digitar aqui barra para fazer a divisão, então é a soma desses valores, dividido pelo número de meses. E apertando Enter, já temos a média mensal, e agora o total do período, basta fazer novamente a soma desses valores, porém sem dividir pelo número de meses. Então, igual a soma, seleciono a função, seleciono o intervalo, fechando parênteses, vou apertar Enter, já temos a soma realizada. Inclusive, aqui poderia ser feito de uma forma mais breve, já aproveitando esse total do período. Então, basicamente, esta célula dizer que ela é igual ao total do período dividido pelo número de meses, que retorna novamente este valor, nesse nosso exemplo fictício e didático para estudo. Muito bem, então agora vamos começar a adicionar os gráficos para dar mais dinamismo à nossa planilha. Então, primeiro vou selecionar esse intervalo de dados com o nome do mês e o respectivo valor. Vamos na opção de inserir gráfico. Muito bem. Aqui, então, abre o editor de gráficos, onde há opções de configuração e personalização do gráfico. Primeiro, tipo de gráfico. Vamos selecionar aqui, então, o gráfico de pizza. E agora, personalizar, estilo de gráfico. E aqui podemos alterar a cor do plano de fundo e da borda do gráfico. Então aqui vamos alterar para dar essa estilização. Muito bem. E agora vamos fechar o editor e podemos redimensionar e ajustar o posicionamento do gráfico. Então, vou clicar sobre o gráfico, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para posicionar ele um pouco mais para cima, aqui nesse caso. Também tem esse quadrado azul aqui na parte inferior, no centro do gráfico. Vou clicar sobre ele, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para cima para diminuir um pouco a altura do gráfico. E por fim, podemos aqui mudar a estilização das legendas para tornar mais fácil a leitura dos dados. Então, vou dar um duplo clique sobre o nome dos meses aqui, por exemplo. Vai abrir novamente o editor de gráficos, personalizar essa opção de legenda. E aqui em cor do texto podemos alterar a cor do texto. Muito bem. Temos o primeiro gráfico criado, que vai dinamicamente refletindo as informações. Então, por exemplo, aqui no mês de janeiro, vou colocar alguns exemplos de valores. E muito bem, perceba aqui, nesse contexto, janeiro já está representado aqui no gráfico, com um percentual maior do que os outros, uma proporção maior, porque inseri valores maiores aqui, apenas para exemplo. Muito bem. E agora o último gráfico.
Novamente, vamos selecionar os meses e os respectivos valores. Vamos na opção de inserir gráfico. E agora, esse gráfico de colunas. Esse mesmo. Então, novamente, vamos clicar sobre ele para posicionar na planilha. Vou clicar sobre esse quadrado azul na parte superior, no centro do gráfico. Então, vou apertar com o botão do mouse, manter pressionado e arrastar para baixo para reduzir um pouco a altura. Muito bem. E agora, novamente, personalizar, estilo de gráfico. Podemos alterar a cor do plano de fundo e alterar a cor da borda do gráfico. Muito bem. Poderia aqui, agora, ou diretamente por esses menus, fazer a estilização, que vamos alterar aqui as cores das fontes, ou novamente fechar esse menu e clicar sobre elas. Então, por exemplo, clicando aqui, eixo vertical, cor do texto, podemos alterar. Também aqui no eixo horizontal, cor do texto, podemos alterar. Muito bem. E dessa forma, está feito o gráfico que vai receber as entradas de uma renda mensal, uma renda extra, um salário, mês após mês do período analisado. Aqui é feito o somatório para cada respectivo mês, contabilizados os meses no qual o valor é maior que zero, calculado o total no período, a média mensal, ou seja, a divisão no total pelos meses contabilizados, e os gráficos que vão dinamicamente representando as informações da tabela conforme vai sendo preenchida. E por hoje é isso. Aprendemos como elaborar uma planilha para o acompanhamento, monitoramento de uma renda mensal e fontes de renda mês após mês em um determinado período. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.